Vou falar um pouco aqui sobre as histórias das lentes, e eu tenho certeza que isso pode mudar também a base do teu conhecimento. Para entender de verdade as lentes multifocais, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Você sabia que as primeiras lentes de uso combinado, tipo longe, perto, foi usado há mais de 200 anos atrás? Exatamente isso. Bora viajar nessa história comigo, então vamos lá. Quem inventou as lentes de uso, né, duplo ou contínuo, né, tipo de longe e perto, na mesma lente, foi Benjamin Franklin. Sim, aquele mesmo que aparece nas notas de 100 dólares nos Estados Unidos. Ou quem tem dólar, tá? Então, se você tem dólar, 100 dólares, então você tem. Não é 100 dólares, é 100 dólares. O cara não sabe nem falar. Franklin, na época, ele tinha presbiopia, que é vista cansada. É o princípio para a pessoa começar a usar as lentes multifocais. Gente, só usa lente multifocal quem tem presbiopia. Beleza? Isso é bem claro e nítido. No começo, ele ficou incomodado por ter que trocar o óculos a todo momento. Ter que, tipo, colocar o óculos de perto, colocar o óculos de longe. Isso para ele era um saco. E, às vezes, ele sobrepunha, tipo, um óculos em cima do outro. E aí ele falou, pô, isso não dá certo. Por volta de 1784, ele criou a primeira lente bifocal. 2 focos, perto e longe. Só que essas lentes eram coladas, até hoje é colada. A parte superior, da pupila para cima, longe. E aqui da pálpebra, tá? Da pálpebra para baixo, era o perto. No começo, os bifocais só tinha uma divisão, né? Só um tipo de desenho para simbolizar o campo de perto. Os bifocais, o que você precisa entender é que os bifocais, pessoal, eles têm prisma inferior. Prisma inferior, sim, eles têm um sistema de puxar a imagem. E aquilo lá, quando você coloca uma imagem com um desenho, ele tem um prisma. Eu não sei como vocês conhecem na cidade de vocês, mas tem a lente topo reto ou panoptique. Ele tem um sorrisinho, né? Ele tem uma marcação e ele faz um sorrisinho. Aquele lá é um prisma de base superior. Ele é indicado aí para pessoas que têm uma presbiopia menor do que o grau de longe. Então, tipo assim, então 3 graus, então até 3 graus ali no grau de longe, tá tudo certo. A Ultex, que tem aquele sorrisinho para baixo, é o Tex, ou eu não lembro na tua região como que você chama o Tex, mas ela tem um sorrisinho triste. Ele é um bifocal de prisma inferior, indicados aí para altas dioptrias para longe, tá? E temos a lente também K2. Eu não sei como vocês chamam aí, mas eu chamo aqui ela de K2 ou Cryptoc. A Cryptoc, ela tem uma bolinha central, ela é de prisma central, é a que mais se assemelha às lentes multifocais, tá bom? Então, cada lente ela tem um prisma, e cada prisma é indicado para um tipo de grau, beleza? Mas é claro que vocês não estão aqui para aprender essas paradas. Vocês viram que na parte de cima eu ensinei coisas melhores do que aprender essas partes técnicas. A parte técnica não vende, confia. Mas as lentes multifocal surgiu ali por volta de meados do século 20, tá? Em torno de 1951, para ser bem mais exato. Bernard Maitenaz foi um fundador ali, fundador não, ele foi um cientista inventor, falei errado, foi um cientista inventor das lentes multifocais. Em 1951 ele já tinha uma ideia de como ele ia construir essa lente, mas apenas em 1959, apenas 8 anos depois, foi existir o lançamento da Varilux 1, feita na época pela empresa Essilor. A primeira multifocal moderna, sem nenhum tipo de divisão visível, foi lançada, como eu disse para vocês, em 1959. Foi lançado na França. A Varilux, ela criou design exclusivo também progressivo. Na época não era conhecido como multifocal, era conhecido como lente progressiva. Ela tinha um campo de visão contínuo, que a partir do campo, a partir da pupila para baixo, ocorria uma progressão contínua. Por isso, lentes progressivas. Progressiva. Minha dicção ficou meio estranha, por isso que eu falei de novo. Agora, a partir desse momento, os clientes ganhavam uma distância que antes eles nunca tinham experimentado. Nunca, sim. A distância intermediária. Na época, tudo isso foi uma revolução, porque a partir de agora as pessoas poderiam ver ali o painel dos seus carros. Até porque computador nessa época nem era tão famoso assim, nem tinha tanto computador nos anos 60, tá? Então, o painel do carro era uma coisa muito importante a ser vista.
Na época foi uma revolução visual, vocês não têm ideia. Mas também trouxe bastante desafio, principalmente porque agora precisava existir precisão nas montagens, entendeu? Então agora precisou ter precisão, as pessoas precisavam tirar medidas muito precisas, porque o multifocal precisa disso. A indicação correta mesmo da lente, pô, será que eu fico com bifocal ou passo para multifocal? No começo foi um pouco complicado tudo isso. Desde então as lentes multifocais evoluíram e evoluíram bem, tá? Em 1973 foi lançada uma lente que era a lente que veio para revolucionar. Então passou ali quase 15 anos, né, para ter a primeira revolução nas lentes, que era chamada lentes monodesign. Como assim monodesign, professor? Vamos lá, vou te explicar. As lentes monodesign, pessoal, ela funcionava assim, mono de 1. Ela tinha apenas um desenho, tanto para adição de 1 até a adição de 3, certo? Ela tinha o mesmo desenho. Então, vamos supor, vou pegar aqui um papel aqui para explicar isso para vocês de uma maneira aí que fique claro, ó. Venda mapeado e ensino mapeado. Então, no monodesign, eu tinha um desenho para adição de 1 a 3. Então, na adição de 1 a 3, eu tinha o mesmo desenho. Só que um outro cientista malucão também, ele tinha uma teoria. Então, esse cientista, ele tinha um teorema, que era Minkowitz. Minkowitz dizia assim, que quanto maior a adição, pior ficava o desenho da lente. Vou colocar algum lugar aqui sobre o teorema de Minkowitz. Então, ele pegava aqui o mesmo desenho, tipo... Não sei se dá para colocar aqui, para vocês verem aqui. Mas eu não vou enrolar vocês não, pelo amor de Deus. Ficar editando aqui, dá mau trabalho depois aqui também. E às vezes o resultado nem fica tão bom. Mas ó, imaginem assim, ó, na adição de 1, adição de 2 e adição de 3, eu tinha o mesmo desenho fixo. Ó, eu tinha o mesmo desenho fixo. Era o mesmo desenho. Porém, o que ele diz aqui é que os astigmatismos, ó, na adição de 1, eles eram assim. Na adição de 2, ele ficava um pouco mais potente. E na adição de 3, ele ficava assim. Essas aberrações são astigmatismos indesejáveis ou astigmatismos induzidos, que aí depois a gente traduz isso para o cliente como aberração. Aberração é feio pra caroço, né? Mas a gente fala assim normalmente. O que eu quero dizer aqui, ó, Minkowitz falava assim, olha, essas distorções vão piorando conforme vai aumentando aqui esse desenho aqui, né? Aliás, quando ia aumentando a adição. O desenho se mantém o mesmo, só que a adição faz com que a pessoa tenha dificuldade, vai aumentando esses astigmatismos induzidos. E aí a pessoa acaba não enxergando corretamente, acaba ficando pior. Então, vejamos. Uma lente monofocal, convencional ou freeform, ela é ruim do mesmo jeito. Professor, mas existe lente freeform monodesign? Sim, existe, pessoal. Essas lentes bem baratinhas. O freeform para o convencional não muda muita coisa, né? O convencional, eu acho que é um desperdício. Essa aula tá aqui no final, tá? Como aula 20. Por quê, pessoal? Eu não quis fazer um curso técnico, eu queria fazer um curso mesmo para vocês entenderem sobre vendas, tá? Não fazer isso daqui. Mas eu acho que é um desperdício porque eu quis fazer dessa maneira. Mas por que eu falo que é desperdício? Porque eu estou explicando uma coisa aqui que poucas pessoas explicam. Freeform em relação ao convencional. Vamos lá. Na lente convencional, pessoal. Na lente convencional, eu tenho uma situação importante que vocês precisam entender, é que é só o processo de construção da lente. É claro que a lente freeform ela tem um processo muito sofisticado e melhor em relação ao processo convencional. Convencional é o processo tradicional, como foi construído as primeiras as lentes. E hoje existe o processo freeform. Amanhã vai existir outro processo, vamos falar aqui o processo. Mas a ideia, o desenho da lente não se altera. Então, se eu faço uma Varilux Comfort convencional ou freeform, eu garanto para vocês que não muda nada. Não muda nada. O que muda é a forma de construir a lente. O desenho da lente se mantém o mesmo. As lentes monodesign, pessoal, foram as primeiras lentes. Elas têm um custo muito barato, porque elas não pagam mais patente de nada. Então, assim, quem desenvolveu o desenho dessa lente, ele não recebe mais royalties. Então, esse desenho se torna barato para qualquer laboratório produzir. Então, ele tem esse desenho, ele é disponível hoje, né? E você não tem que pagar custo nenhum por isso.
Então eu vou lá e construo essa lente da forma monodesign. É claro que lá no teu laboratório você vai encontrar ela, sei lá, para vender para o cliente lá no finalmente por R$ 250, R$ 300. Mas não se iluda pensando que o convencional, só porque é lente convencional, um Varilux convencional, não vai ser melhor, porque muita gente colocou essa ideia. Tá? Então é um erro muito grande. Mas voltando aqui para Minkwitz dizia assim, olha, quanto maior for a adição, pior vai ficar a lente. E nesse caso aqui, os astigmatismos induzidos vai aumentar. E se você escolhe, por exemplo, uma lente básica, vamos colocar aqui uma Space. Lembra da Space? Da Brasilor? Então, na Space aqui, que é uma lente monodesign, se você compra, se o teu cliente comprou ela com 40 anos, e quando ele chegar aos 60 usando a mesma lente, não vai estar muito boa essa lente não, porque vai aumentar os astigmatismos induzidos. Então, nesse caso aqui, se precisa mudar a lente. E aí, chega no caso de eu explicar para vocês sobre as lentes da segunda geração multidesign, e eu vou explicar aqui agora para vocês, por grupo de adição. Pô, professor, como assim, mano? O que você está falando, maluco? Exatamente. Então, eu tinha uma lente que ela tinha um desenho para adição de 1, né? De 1 a 1,75. Depois eu tinha uma outra lente que tinha um outro desenho melhorado para o grupo da adição de 2 a 2,75. E eu tinha também o grupo com desenho melhorado da adição de 3 a 3,5. Pegaram aí a visão? Então ela era a multidesign por grupo de adição. Então ela tinha aí uma separação nas lentes. Depois em 1993, poxa, veio, a revolução. Apareceu ali a lente mais vendida do mundo, que eu acho que nem vou precisar desenhar mais aqui, ó, tá desisti do desenho. Simplesmente lançaram a Varilux Comfort. Que lente. É a lente mais vendida, é a lente mais amada também. É uma lente muito boa. A Varilux Comfort, ela vem aí com uma lente aí diferente. Ela já vinha multidesign por adição. Como assim? Ela não é mais por grupo, separação de adição. Ela já possuía 11 desenhos. 11 desenhos. Esses 11 desenhos eram um desenho para cada adição. Tipo, uma lente para 1,25, uma lente para 1,5, uma lente para 1,75, uma lente para 2, 2 e tanto, 3, 2 e tanto, e assim por diante. 11 desenhos. Começou a ficar muito bom, hein? Depois, em 2006, a Roya vem e lança talvez aí a melhor lente aí em relação a expectativas de desenho, que já é a 6ª geração das lentes, que a gente tem aí as lentes por prescrição. Já começava a ter ali uma variação, principalmente no campo de perto, tá? Ela já tinha uma variação no campo de perto. A gente conseguia já modificar aqui o campo de perto, e isso foi uma grande revolução, tá? Por prescrição e ametropia. Ela consegue desenvolver desenhos exclusivos para cada refração. Então, cara, é top. Daí por diante, as lentes vêm evoluindo de uma maneira assim, pô, sem parar, né? Claro que muita gente não valoriza isso, né? Talvez é tão pouco explicado isso, mas existe sim uma evolução na busca de fazer os clientes entender. Mas essa busca talvez foi para um computador. Como assim? Vários aparelhos, tirador de medida automático, né, como o Visual Office, entre outros aparelhos, tomaram a vez aí dos vendedores. Provavelmente isso vai se tornar uma tendência aí mundial. E a explicação sai de você e vai simplesmente, eu falei, simplesmente, meu Deus, que burro. E aí essa explicação que seria tua vai para o robô. O robô explica ali sobre qual desenho é melhor, cria ali algumas simulações que você teria que fazer, agora é o robô que faz, tá? Isso é bom e é ruim, né? Se você é o dono da loja, legal. Mas se você é um vendedor que está escutando isso daí, é ruim. As lentes monodesign, então aqui, para vocês entenderem algumas situações. No começo a gente tinha lentes muito famosas, como a lente Espace, a Eclipse. Meu Deus, a Eclipse é das antigas, hein? E também tínhamos a lente da Sola, que era chamada VIP. A VIP também é uma lente monodesign, apenas um desenho para todas as grades de adição. Já as lentes por grupo de adição, a gente tem boas lentes, que eu vendi muito.
Solamax, Space Plus, entre outras lentes que tinham esse desenho, que é um desenho ali muito bom mesmo. Ela valoriza bastante o campo de perto, tem uma abertura muito legal para o campo de perto. Já as lentes por adição, a gente conheceu aí também a Varilux, Comfort, a Physio, a Roya Wide, entre outras linhas aí também que usaram esse desenho. As lentes de multi-design por ametropia, a gente conheceu também a linha das Zeiss, lá do começo, as GT, as 3, GT2, aí temos a 3, temos várias lentes, né? Aí depois temos a Roya, a primeira geração da Lifestyle, temos as lentes Varilux X-Design, que mais? Ixi, tem bastante lente, hein? Mas essas lentes começaram a ficar boas a partir daí, beleza? Então, o que eu quero que você entenda nessa aula aqui, que convencional e freeform, né? O que muda não é, tá, só a forma de fabricar essa lente. O que muda também é o desenho e a qualidade desse desenho. Não adianta nada a lente, por exemplo, usar uma Roya, sei lá, Lifestyle. Aquela Roya Lifestyle eu não ia produzir ela num processo simples, tradicional. Ia produzir ela no freeform. Mas o freeform, só por ser freeform, ele não é a melhor lente, né? Você precisa entender o desenho, que desenho está sendo colocado ali. Isso você pode perguntar pro teu laboratório, tá? É uma pergunta bem simples e eles vão te explicar. Gente, eu vou ficar por aqui, né? É uma baita aula de explicação sobre multifocal. Eu acho que isso daí dá para vocês entender bastante, tá bom? Tamo junto, é nóis e beijo no coração.